Night of Chaos capítulo 53. Treino ou bullying? Todos aguardaram ansiosos para saber qual o segredo de Fernando. Bem, na realidade eu tenho uma professora de magia, ela é uma tenente da 13ª guarnição, foi ela quem me ensinou a usar magia e controlar meu mana. Fernando explicou calmamente. Ninguém na sala estava muito surpreso, devido às palavras de Simon, eles mais ou menos haviam deduzido a situação. Também tem um outro tenente da 13ª que me ensina algumas técnicas, seu nome é Raul. Fernando explicou sem entrar muito em detalhes, afinal mesmo ele teve tanta dificuldade no sistema de habilidades. Seria improvável que algum deles tivesse talento nessa área. Então é por isso que você sempre sumia depois dos treinos no acampamento. Noah disse num tom de compreensão. Fernando calmamente assentiu. Caramba, onde você arruma tantos figurões para te ensinar? Emily disse chocada. Fernando, mas por que você escondeu isso de nós? Qual a necessidade? Ronald perguntou confuso. Fernando pensou se deveria ou não dizer o motivo, afinal, de certa forma ele estava quebrando sua outra promessa com Raul. Minha professora e o Sr. Raul me proibiram de contar a outras pessoas sobre eles me ensinarem, mas agora isso é inútil e também eu confio em todos nessa sala. Fernando disse seriamente. Todos se surpreenderam com a sinceridade de Fernando. TCH, querendo bancar o bonzinho agora? Você não vai escapar tão facilmente, Fernando. Como punição você vai ter que nos ensinar mais sobre magia. Emily disse presunçosamente erguendo seu nariz levemente vermelho. Tenho que dizer que concordo em parte com Emily. Fernando, eu sei que é importante melhorar sua força pessoal, afinal até pouco tempo atrás todos nós éramos desconhecidos. Mas você é o líder de todos nessa sala. Nos ajudar a melhorar nossa força é o mesmo que se ajudar. Só poderemos fornecer apoio a você se você nos ajudar primeiro. Sinceramente, depois do que aconteceu nessa missão, onde tantos morreram, acredito que nossa sobrevivência está nas suas mãos. Noah disse apertando os punhos com força ao se recordar de como foi praticamente inútil na luta contra os orcs. Ninguém expressou mais palavras, mas todos concordaram com o que Noah disse. Depois de presenciarem o nível da batalha de Fernando e dos orcs, eles perceberam que estavam em níveis completamente diferentes. Fernando observou silenciosamente todos na sala, alguns tinham expressões ansiosas, outros pareciam preocupados e alguns frustrados. Fernando não conseguia ler exatamente o que cada um estava sentindo naquele momento, mas uma coisa era clara, todos estavam sendo honestos em dizer que precisavam dele. Isso deixou Fernando em dúvida e ao mesmo tempo o fez sentir algum calor no peito. Apesar de ter aceitado a posição de líder, ele não se via como alguém adequado para tal cargo. Eles sempre foram um lobo solitário na vida, mas ao ver como havia pessoas aqui que dependiam e confiavam nele, isso mexeu internamente consigo mesmo. Tudo bem, eu entendi. Se vocês confiam tanto assim em mim, então eu não irei medir esforços. Tudo que eu conseguir passar para vocês eu farei, porém, tenho que avisar que nem tudo que eu sei eu posso lhes ensinar, não porque eu não queria, mas simplesmente há certas diferenças entre nós. Fernando disse calmamente. Os outros não entenderam bem o que Fernando quis dizer com isso, mas rapidamente concordaram. Fernando então pensou em algo. Aproveitando que todos estavam aqui, ele resolveu ensinar a magia visão escura, afinal era algo simples, mas que poderia ajudar muito alguém a sobreviver numa floresta à noite, por exemplo. Já que vocês querem tanto aprender, vamos começar por uma magia que aprendi recentemente, é algo simples e todos devem aprender rapidamente. Fernando disse com confiança. Todos se olharam surpresos e curiosos, pensando no que seria essa magia. Fernando caminhou até próximo ao corredor e tocou o interruptor de luz, apagando as luzes da sala e cozinha, deixando o apartamento completamente escuro. HM, para que apagar a luz? Ronald perguntou curioso. Ei Fernando, o que você está pensando reunindo a gente aqui no meio da noite e apagando as luzes? Você não poderia estar pensando em, eu não esperava que você fosse esse tipo. Já vou deixando claro que não gosto dessas coisas grupais. Emily disse em meio à sala escura. Fernando ficou boquiaberto, essa menina não tinha limites para as brincadeiras? Ela já estava começando a irritá-lo, principalmente depois de mexer com ele anteriormente. Fernando então pensou em algo. Ele concentrou seu mana em seus olhos e ativou sua visão escura, então ele caminhou até o sofá onde Emily estava sentada. Ele olhou para a garota ruiva que continuava falando sem parar. Fernando achou incrível como essa magia era boa apesar do baixo custo de mana, usando apenas 1 ponto de mana por minuto. Fernando conseguia ver Emily e Kelly sentadas uma do lado da outra com clareza, como se fosse pleno dia. Ei Fernando, diga algo. A Kelly já está tentando me atacar aqui.
Emily continuou falando de forma brincalhona. Eu não fiz nada, Kelly disse timidamente. Ai ai, tira a mão daí, Kelly. Emily gritou no meio da escuridão. Todos não sabiam o que dizer com as brincadeiras, como estava tudo escuro eles só podiam ouvir Emily falando sem conseguir ver nada. Se alguém não conhecesse Emily pensaria que alguém estava realmente atacando ela na escuridão. Fernando estava próximo vendo toda a cena de Emily balançando sozinha no sofá fazendo sons estranhos. Seu rosto ficou imediatamente vermelho, não se sabia se de vergonha alheia ou de outra coisa. Fernando balançou a cabeça e se aproximou de Emily por trás do sofá. Piu! Ai! Dessa vez Emily deu um grito agudo de dor, parecendo bem real. Clique! Fernando estava do lado do interruptor e acendeu as luzes. Todos não puderam deixar de olhar para Emily que segurava a cabeça enquanto reclamava da dor. Fernando, foi você, não foi? Você deu um peteleco na minha cabeça. Tá doendo. Emily reclamou. Fernando fez ouvidos surdos e falou. Essa é a magia visão escura, com ela você pode enxergar no escuro. Para usar basta canalizar seu mana em sua retina de forma moderada. Tentem vocês mesmos. Fernando explicou. Não me ignora, Fernando. Isso é abuso. Abuso contra mulheres, quero meus direitos. Emily esperneou. Clique. Ai. Clique. Você fez de novo. Ai, minha cabeça. Emily disse enquanto passava a mão na cabeça. Alguém conseguiu? Fernando perguntou ignorando Emily. Ninguém sabia se isso era uma aula de magia ou de bullying. Concentrem-se. Vamos de novo. Fernando disse ignorando os olhares estranhos. Clique. Assim que Emily ouviu o som do interruptor, ela instintivamente cobriu a nuca da cabeça com as duas mãos. Infelizmente para ela o alvo dessa vez era sua testa. Ai. Clique. Fernando estava novamente perto do interruptor sem se importar com as reclamações. Já chega, Fernando, eu não vou mais te zoar, ok? Então chega. Emily disse com lágrimas nos cantos dos olhos, sua testa doía muito. Ei, Fernando, a Emily já entendeu, vamos focar na lição. Carol disse tentando parecer séria, mas mal contendo o riso. Ok, mais uma vez. Fernando disse. Clique. Assim que Emily ouviu o barulho do interruptor, ela se jogou no chão. Pufo. Clique. Dessa vez a luz mal foi apagada por 2 segundos. Quando foi acesa, todos viram Emily esparramada de joelhos e rosto no chão, cobrindo a nuca com as duas mãos como se sua vida dependesse disso. Era uma visão bem embaraçosa. Dessa vez ninguém conseguiu conter o riso. Todos na sala riram da posição estranha de Emily. Todos vocês são cruéis. Emily disse ao perceber que foi enganada. Fernando não conseguiu se conter e sorriu levemente. Após o interlúdio de brincadeiras, Fernando e os outros começaram a praticar seriamente. Após cerca de 1 hora de treino, Emily, Tom e Kelly já haviam dominado o uso da visão escura. E os outros, apesar de não terem dominado completamente, conseguiam mantê-la ativa por alguns segundos. Isso é tão útil. Com isso, mesmo se formos atacados numa floresta ou lugar sem iluminação, poderemos nos defender. Noah disse animado. Não só isso, podemos nos mover durante a noite. Carol disse também animada em relação à mini bola de fogo que ela não conseguiu minimamente dominar. Essa magia parecia mais simples e promissora. Era apenas uma questão de tempo até que ela dominasse completamente. O que todos não sabiam é que a forma como Fernando explicava, contando de forma diligente como usar o mana, aplicá-lo e guiá-lo para a retina, era a única razão pela qual eles puderam dominar com tanta facilidade essa magia. Se outros soubessem que eles aprenderam a visão escura em poucas horas, ficariam espantados. Certo, agora que todos estão familiarizados com essa magia, basta treinarem sempre que possível. Quando mais vocês usarem, mais proficientes vocês serão. Fernando disse explicando seriamente. Fernando, tem uma dúvida: se a canalização de mana serve para melhorar a visão no escuro, ela também poderia ser usada para ver mais longe? Kelly perguntou em dúvida. Fernando ficou surpreso por um momento. Desde o incidente no Vale de Flaviore, Kelly tinha sido bem contida, falando o mínimo necessário. Vê-la interagindo assim era raro. Acredito que sim, mas não estou no nível onde consigo fazer isso. Talvez minha professora tenha um método. Fernando disse pensativo. Se realmente fosse possível incrementar o alcance de visão, isso seria muito útil para Kelly e Emily, que eram arqueiras. Enquanto Fernando divagava a respeito da pergunta, um som veio da porta. Toque, toque. Todos olharam para a porta. Quem seria tão tarde? Eu atendo. Carol disse se levantando do sofá maior. Carol abriu a porta e a visão a deixou chocada. Não só ela, todos na sala ficaram boquiabertos.
Em frente à porta estava uma linda mulher de longos cabelos brancos e olhos azuis, usando um manto de branco com detalhes em azul escuro. Ela era tão linda que parecia uma pintura saída de um museu. A mulher de cabelos brancos e olhos azuis varreu seu olhar sobre todos na sala, até que parou em alguém específico e entrou diretamente. Carol, que estava na porta, nem sequer conseguiu dizer nada ou impedi-la, tamanha presença que a mesma exalava. A mulher entrou e parou no centro da sala. Ronald, que estava boquiaberto, de repente se levantou do sofá chocado e caiu de joelhos. Porra! Ronald disse batendo os punhos no chão. Isso surpreendeu a todos, inclusive a mulher de branco. Eu sabia. Estava bom demais para ser verdade. Na verdade, eu morri naquela floresta maldita e agora estou no céu. O fato de eu ver um anjo com meus próprios olhos é prova disso. Ronald disse com lágrimas nos olhos. A mulher ficou surpreendida com o fato do homem se jogar no chão, mas ao ouvir suas palavras ela bufou friamente em sinal de ridículo. Fernando, que ouviu tudo isso, não pôde deixar de balançar a cabeça. Será que todos no seu grupo tinham algum tipo de problema? Gostaria de apresentá-la a todos. Essa é Galia, tenente da 13ª Guarnição e minha professora. Fernando disse, ignorando Ronald, que estava de joelhos. O que? Todos não puderam deixar de se surpreender com as palavras de Fernando, inclusive Ronald. Essa era a professora de Fernando? Uma mulher tão incrivelmente bonita? Esses eram os pensamentos de todos na sala naquele momento. Não somente Noah, Ronald e Tom estavam admirados com sua beleza, até mesmo as meninas ficaram deslumbradas. Além de todos na sala, o mais surpreso era o próprio Fernando. Por que sua professora estava aqui? Como se respondesse sua pergunta, a mulher lhe encarou friamente. Seu pedaço de esterco. A mulher disse em tom de raiva, olhando para Fernando. Como se essas palavras quebrassem um encanto, todos não puderam deixar de se recuperar nesse ponto, afinal palavras tão baixas não combinavam com uma beleza tão grande. A mulher ignorou a reação de todos à sua volta como se fossem ar e manteve a visão fixa em Fernando. Você lutou contra Ox e quase foi morto. Ainda assim, quando voltou para a cidade, nem sequer veio falar comigo, me fazendo ter que procurá-lo aqui. Quanta consideração você tem por mim, seu pedaço de caca de rato? Galia disse nervosamente. Fernando ficou atordoado com as palavras agressivas de Galia. Só então ele se lembrou. Quando ela fica brava ou quando não gosta de alguém, ela geralmente costuma começar a xingar. Fazia muito tempo que ela não se dirigia a ele assim. Só agora todos entenderam o que estava acontecendo. Desculpe, professora. Não foi minha intenção deixá-la sem notícias. Fernando disse baixando a cabeça, levando em conta o quanto Galia se importava com ele. Fernando percebeu que realmente não tinha tido consideração de sua parte. Galia bufou friamente, mas ainda assim seu rosto se suavizou ao ouvir o pedido de desculpas. Eu vou deixar passar dessa vez, mas se acontecer de novo é melhor esquecer que eu sou sua professora. Galia disse em um tom gelado. Fernando não disse nada e assentiu em silêncio. Todos que estavam vendo essa cena ficaram perplexos. Fernando estava sendo repreendido e baixava a cabeça como uma criança com medo. Isso não se parecia em nada com o Fernando que havia surrado Marcos e matado orcs. Vem aqui, agora. Galia disse em tom de ordenança, apontando para o chão à sua frente. Fernando ficou em dúvida, mas não ousava irritar Galia ainda mais. Cumprindo suas ordens, Fernando foi até a frente dela, ficando a poucos passos de distância. Vendo isso, Galia deu 2 passos à frente e puxou a cabeça de Fernando para seu peito, o abraçando. Seu pivete! Ainda bem que você não morreu, ou melhor, é bom que você não tenha se atrevido a morrer, Galia disse apertando Fernando ainda mais fortemente. Todos que estavam vendo essa cena ficaram ainda mais chocados. Eles eram professor e aluno ou namorados? A mais chocada com tudo isso era Carol. Seu rosto estava vermelho e seu coração disparou como um alarme. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Eu estou com ciúmes dessa mulher com Fernando? Não pode ser, pode? Carol pensou consigo mesma perplexa. Fernando, que estava no aperto dos braços de Galia, não pôde deixar de ficar levemente vermelho, pensando no porquê de sua professora estar agindo tão fora do normal. Ela estava tão preocupada assim comigo? Ao pensar no motivo, o coração de Fernando se aqueceu. Se não fosse pela ajuda indireta de Galia, ele provavelmente teria morrido após a luta com os orcs. Sua dívida com sua professora continuava aumentando a cada dia. Após alguns segundos, Galia soltou Fernando e recobrou sua postura calma de sempre. Só então Fernando percebeu Carol olhando furiosamente por trás de Galia. Ao ver seu olhar fumegante, ele sentiu como se tivesse caído num lago de água fria. Como eu ia dizendo antes, essa é minha professora, Galia.
Professora, esses são os membros do meu grupo. Fernando disse nervosamente, quase gaguejando. Galia olhou para todos como se fossem ar. Só então Fernando se recordou que ela era uma mulher bem arrogante, principalmente em direção a recrutas. Galia olhou para todas essas pessoas sem reação nenhuma e os outros pareciam nervosos de ver pessoalmente uma tenente de uma guarnição. A situação colocou Fernando em uma saia justa, ele já estava nervoso ao ver Carol lhe olhando furiosamente e a situação só estava piorando agora. Capítulo 54. Nada mal. Fernando estava em dúvida sobre como sair desse impasse, interações sociais não eram seu forte. Para piorar a situação, um dos lados não parecia minimamente interessado em dialogar. Depois de pensar um pouco, Fernando bolou algo que talvez pudesse ser de interesse de Galia. Professora, em meu grupo tem algumas pessoas com algum talento em magia, como todos vão entrar na 13ª, talvez você pudesse ajudar eles futuramente. Fernando disse tentando parecer convincente. Oh, talentosos? Quão talentosos? Galia disse parecendo levemente interessada. Bem, eles conseguiram aprender a mini bola de fogo com facilidade. Se você pudesse ensiná-los magia seria muito bom. Fernando disse animado, afinal foi ele quem ensinou isso a eles. A expressão de Galia franziu levemente. Fernando, quem você acha que eu sou? Você acha que vou ensinar um bando de Zé Ninguém? Meu tempo é valioso demais para isso. Galia disse friamente. Ouvindo a tenente da 13ª chamando-os de ninguém foi um duro golpe para todos ali. Eles sabiam que não eram considerados nada para os altos escalões de Vento Amarelo, mas ouvir isso pessoalmente ainda era doloroso. Bem, mas você me ensinou, Fernando disse meio constrangido, afinal ele não queria retrucar sua professora, mas também não podia deixar seus colegas serem tão insultados assim. Você é um caso especial, você é um monstrinho em todos os sentidos. Galia disse sorrindo pela primeira vez desde que chegou ao apartamento da equipe 2. Os outros acharam a forma como Galia se referiu a Fernando estranha, mas de certa forma eles tinham que concordar, ele era realmente um monstro por conseguir lutar com orcs. Pelo menos dê uma olhada neles, talvez você se surpreenda. Fernando estava sem ideias de como convencer Galia. Suspiro. Tudo bem, só vou fazer isso porque é você que está pedindo. Se outro me incomodasse dessa forma eu já teria transformado em uma pedra de gelo. Galia disse meio irritada. Todos na sala engoliram em seco ao ouvir essa declaração. Se fosse alguma outra pessoa eles não levariam a sério, mas sendo uma tenente da temida 13ª, isso tornava as coisas bastante assustadoras. Fernando sorriu sem jeito, de alguma forma ele via Galia como uma pessoa que só fingia ser teimosa e arrogante às vezes, mas que no fundo tinha um coração mole. Emily, Tom e Kelly, mostrem o que vocês sabem para a professora Galia. Fernando ordenou. O que? Mas estamos num local fechado. Emily disse assustada. Isso não importa, a magia de fracotes como vocês são como uma vela de aniversário para mim, eu posso simplesmente soprar e apagá-la. Galia disse arrogantemente. Ouvindo as palavras de Galia, todos se olharem hesitantes. Apenas façam. Afastem os sofás e os outros vão para a cozinha. Fernando disse. Apesar de relutantes, todos fizeram como Fernando disse. Afastando os sofás para o corredor, deixando a sala vazia com apenas Tom, Emily, Kelly e Galia no centro, os outros se espremeram atrás do balcão da pequena cozinha. Apesar da sala ser pequena, ao remover os móveis parecia espaçosa. Tudo bem, me mostrem o que vocês têm. Galia disse parecendo desinteressada. Ao ver a forma como Galia não parecia se importar minimamente com eles, deixou Emily com raiva. Se é o que você quer, então toma essa. Emily disse convocando uma pequena bola de fogo na mão direita e jogando contra Galia. Kelly e Tom ficaram surpresos. Emily realmente atirou a bola de fogo diretamente nela. TSSS. Galia mal olhou para a chama vindo em sua direção, e apenas acenou com a mão e a chama se apagou sem deixar rastros. O que? Emily disse surpresa. Vocês dois não fiquem parados aí. Se mexam. Fernando disse meio irritado, ele estava fazendo seu melhor tentando ajudá-los, mas eles pareciam novatos completos, nem parecia que lutaram na selva há uns dias atrás. É melhor vocês aproveitarem essa chance. Se a professora não gostar de vocês, dificilmente ela dará outra oportunidade. Fernando pensou consigo mesmo. Ouvindo o comando de Fernando, Tom, Kelly e Emily pareciam ter despertado. Sem nem mesmo combinar nada, eles tacitamente se afastaram um do outro e começaram a convocar uma bola de fogo cada um simultaneamente. Oh! Galia disse parecendo surpresa, então ela olhou para Fernando e sorriu.
Interessante, ao ouvir o comando de Fernando, esses três parecem ter mudado completamente sua atitude desleixada. Isso é resultado da missão? O que você ensinou a esses três, Fernando? Svi, svi, svi. 3 bolas de fogo voaram em direção à Galia de direções diferentes. TSSSS. As 3 chamas se chocaram com uma espécie de escudo azul que oscilou levemente. Isso é magia de defesa? Noah disse chocado. O escudo envolvia a Galia perfeitamente sem deixar brechas. Ei, isso não é um pouco injusto? Ronald parecia deslumbrado com a diferença de força. É só uma demonstração. Eles só precisam mostrar tudo o que sabem. Fernando disse sem expressão. PSSSS. Enquanto eles conversavam, mais e mais bolas de fogo eram lançadas pelos 3. Fernando franziu levemente a testa ao ver a expressão indiferente de Galia. Se eles ficassem apenas lançando bolas de fogo sem nenhum plano, logo ela iria ficar irritada. Usem tudo que vocês têm. Tudo? Fernando disse ao lado. Carol, Ronald e Noah pareciam surpresos ao ver Fernando incentivar tanto eles, porque ele parecia tão animado. O que eles não sabiam é que Galia era uma das magas mais poderosas de Vento Amarelo. Perder a chance de receber tutoria dela era como perder a chance de ganhar na loteria. Ouvindo o comando de Fernando, os 3 trocaram olhares e se movimentaram de forma diferente. Emily se moveu em direção ao interruptor. Clique! As luzes se apagaram, em meio à escuridão chamas voaram em direção a Galia. Galia parecia surpresa. Por que eles apagaram as luzes? Ela resolveu se mover 2 passos para o lado para ver como eles reagiriam. Para sua surpresa, os 3 continuaram atirando as mini-bolas de fogo em sua direção, como se pudessem vê-la claramente. Visão escura? Interessante. Galia disse sorrindo levemente. Enquanto Galia se defendia das bolas de fogo implacáveis, 2 sons cortaram o ar. Swish, swish. Em meio às bolas de fogo, 2 flechas voaram acertando a parte inferior do escudo de gelo. Flechas em meio ao ataque de magia parecem estar mirando minhas pernas e costas, devem estar procurando uma fraqueza no meu escudo, parece que não são completamente lixos. Galia avaliou silenciosamente. Tom estava lançando bolas de fogo uma após a outra, entre os 3 ele era quem tinha a maior frequência de lançamento. Tom olhou em direção a Fernando usando sua visão escura, o mesmo estava franzindo a testa. Isso abalou Tom, vê-lo fazendo essa expressão significava que ele estava descontente. Desde a batalha no Vale de Flaviore, Tom começou a sentir uma idolatria por Fernando, de certa forma eles eram parecidos. Pessoas tímidas sem jeito de falar com as pessoas, mas de alguma forma Fernando sempre se sobressaia em momentos críticos e sempre dava ordens precisas, enquanto ele mesmo sempre se acovardou e estragava as coisas devido ao nervosismo. Tom passou a tentar ser como Fernando, ele ouvia cada ordem e tentava executá-la da melhor forma possível. Ao fazer isso, ele percebeu que o medo que o dominava diminuiu consideravelmente. Na batalha final com os orcs, ao ver Fernando avançar contra aquelas criaturas e lutar ferozmente, fez com que algo se partisse dentro dele. Tom não sabia exatamente o que era, mas ele sentiu que ele não queria mais ser o covarde inútil do grupo, ele queria ser alguém tão confiável e forte quanto Fernando. Alha! De repente, em meio à sala silenciosa com apenas sons de labaredas atingindo o escudo, um grito soou. Carol, Ronald e Noah estavam com dificuldade em acompanhar tudo o que estava acontecendo, já que não dominavam a visão escura ainda, mas eles nem precisaram dela para ver o que estava acontecendo. No centro da sala, Tom estava usando ambas as mãos para convocar mini-bolas de fogo, ou melhor, eram tão grandes que já não se enquadram mais como mini. Fernando e todos ficaram surpresos com isso, as chamas eram tão grandes quanto melancias. Quando ele aprendeu isso? Será que ele está apenas usando mana desenfreadamente? Quanto de mana esse cara tem? Fernando se perguntou ao lembrar que Tom já havia usado várias bolas de fogo antes e ainda conseguiu convocar algo desse tamanho. Galia parecia surpresa, um recruta aleatório controlando tanta mana de uma vez era algo raro de se ver. Emily e Kelly também pareciam surpresas, as duas se olharam atordoadas. Esse cara, ele está nos superando? Ambas pensaram ao mesmo tempo. Não querendo ser deixadas para trás, as duas puxaram suas flechas com o máximo de força e fizeram algo inusitado. Elas as banharam com o máximo de mana que podiam e depois soltaram. Pouco antes de soltarem, uma faísca se acendeu na traseira das flechas iluminando as mesmas. Eram flechas de fogo. Era algo que Fernando havia sugerido a elas anteriormente, mas que nunca haviam tentado, por não entender os conceitos por trás disso. Mas ao ver a verdadeira flecha de fogo de Fernando, elas conseguiram ter uma noção de como fazer algo parecido. Svi, svi. Buon.
2 flechas de fogo e 2 bolas de fogo atingiram Galia simultaneamente, labaredas e chamas voaram para todo lado, iluminando completamente o pequeno apartamento. Droga! Eles vão queimar tudo! Ronald disse desesperado. Noah e Carol também estavam ansiosos. Esse nível de poder e explosão definitivamente deveria ter danificado boa parte do apartamento. Mesmo alguns metros de distância atrás do balcão, eles sentiram a força do impacto. Ao contrário das preocupações de Ronald, Carol e Noah, Fernando estava preocupado com outra coisa. Definitivamente esse barulho deve ter acordado todo o prédio. Suspiro. Enquanto Fernando suspirava para si mesmo, as luzes foram acessas. Para a surpresa de todos, o chão, móveis e todo o resto estavam em perfeitas condições. Nem mesmo um arranhão poderia ser visto no piso. Galia estava ao lado do interruptor, enquanto Emily, Kelly e Tom estavam amarrados um ao outro por uma fina corrente de gelo. Ninguém sabia quando isso aconteceu, nem mesmo Fernando, já que ele se distraiu com o som alto. Eles foram presos? Eles não estavam atacando há um segundo atrás? Como isso aconteceu? Ronald e os outros pareciam confusos. Tom parecia desapontado, Emily e Kelly também pareciam derrotadas. Nem mesmo eles puderam ver o que realmente aconteceu. No momento estavam atacando com tudo e no outro já estavam presos um ao outro. Fernando e os outros saíram de trás do balcão. E então, professora, o que achou deles? Fernando perguntou sorrindo, mesmo ele estava surpreso com o nível que eles estavam. Kelly e Emily já eram previsíveis para Fernando, afinal foi ele quem deu a sugestão para elas anteriormente, mas Tom foi realmente uma grande surpresa. Galia olhou seriamente para os 3 recrutas amarrados. Nada mal, Galia disse de forma indiferente. Todos não puderam deixar de ter uma mudança de expressão. Depois de mostrarem tudo isso, eles só eram classificados como nada mal. Fernando balançou a cabeça, mas ele entendia ao lado dela. Apesar de chamativas, esse nível de habilidade mágica realmente não era tão ameaçadora, mesmo ele próprio. Agora que havia atingido o nível de físico nível 10, conseguiria vencê-los facilmente sem usar seu anel Domus. Tom, Emily e Kelly baixaram a cabeça desapontados. Não estão no nível que mereçam ser ensinados por mim, mas acho que não são tão péssimos quanto eu imaginava. Leve-os com você no próximo treino depois de amanhã. Arrumarei alguém de confiança para treiná-los. Galia disse com um rosto calmo. Os 3 ficaram imediatamente empolgados ao ouvirem essas palavras. Por outro lado, Carol, Ronald e Noah, apesar de felizes por seus colegas conseguirem essa oportunidade, estavam um pouco deprimidos. Afinal, receber treinamento exclusivo era algo que qualquer um deles queria. Como se percebesse os pensamentos deles, Galia falou. Pode levar esses outros 3 também, já que vou ajudar você a melhorar a força de seu grupo. Posso fazer o trabalho completo, mesmo que sejam lixos. Farei com que sejam minimamente úteis. Galia disse de forma arrogante. Carol, Ronald e Noah não sabiam se agradeciam ou ficavam com raiva por essas palavras, mas no final ficaram quietos. Eles não queriam ofender alguém tão poderoso. Tudo bem, estou indo embora, Fernando. Aproveite o dia amanhã para descansar. Em 2 dias será o resultado da classificação de pontos da missão. Depois disso vá até a 13ª. Galia disse se virando para sair. Um momento, professora. Fernando disse interrompendo Galia. HM? Não vai me pedir mais favores, não é? Galia disse parecendo irritada. Fernando colocou a mão na cabeça coçando-a sem jeito. Seu merdinha, você está começando a ficar abusado. Eu vou ter que te ensinar uma lição dolorosa. Galia disse levantando as mangas. Espera, professora. Deixe-me pelo menos falar. Fernando disse dando 2 passos para trás. Desembucha de uma vez. Galia disse nervosa. Vendo que sua professora ainda não perdeu a cabeça, Fernando não perdeu tempo. Ele inseriu mana em sua pulseira de armazenamento e retirou 6 cristais do tamanho de punhos. Eu precisava de ajuda para vender isso. Fernando disse entregando os cristais. Isso é, Galia pareceu surpresa. Esses eram os cristais dos Oxmaralders que ela ouviu falar? Você quer que eu os venda para você? Você sabe quanto vale essas coisas? Galia disse confusa. Os cristais de orcs eram extremamente valiosos no norte do continente humano. Você é a única pessoa em quem eu confiaria isso, professora. Fernando disse seriamente. As palavras sinceras de Fernando surpreenderam Galia. Moleque idiota. Sempre confiando nos outros. Um dia você vai acabar se dando mal, tá? Me dá isso. Vou dar um jeito para você. Galia disse com as bochechas levemente vermelhas. Fernando sorriu ao ver isso. Sua professora sempre se fingia de durona, mas no final sempre mostrava um coração mole. Após Galia ir embora, Fernando e os outros arrumaram o apartamento.
Quando Noah, Kelly e Tom estavam saindo também, eles viram uma pequena multidão do lado de fora. Ei, tem certeza que aquele barulho enorme veio desse andar? Um rapaz disse. Claro, nosso apartamento é logo abaixo. Tem que ter sido aqui. Uma multidão de pessoas estava no corredor tentando buscar sinais de fumaça ou fogo. Fernando e os outros estavam sem palavras, um simples treino deles causou uma grande confusão. Ei vocês sabem onde foi aquela explosão? Um homem perguntou em direção a Fernando e os outros. Fernando apontou para o final do corredor, o apartamento número 1. Esse não é o apartamento da equipe 1? Um rapaz disse hesitante. Será que devemos checar? Se veio de lá pode ser que estejam com problemas. Uma garota disse. Você está louca? Não devemos mexer com monstros como esses. O homem disse seriamente. Ei, falando em monstros. Aquele cara que apontou não era aquele tal de Fernando? O rapaz disse em dúvida. Todos ficaram paralisados com o que o jovem disse. Eles não acabaram de falar para não se meter com monstros? Porém eles acabaram de pedir informações para um. Enquanto as pessoas estavam em pânico, Fernando e os outros entraram rapidamente em seu apartamento, enquanto Kelly, Noah e Tom foram para o seu, deixando todos ali atordoados. Capítulo 55 Visita Inesperada. Bom dia! Nossa, que cheiro bom! O que é isso? Emily disse ao entrar na cozinha ainda sonolenta. Pãezinhos vermelhos recheados com aquele ingrediente que achamos no mercado outro dia. Eu não lembro o nome, mas realmente parece queijo. Carol disse empolgada enquanto saboreava um dos pães. Ei, você vai acabar comendo tudo sozinha de novo. Emily disse correndo em direção à forma cheia de pães. Quem vai comer sozinha? Está me chamando de gorda de novo. Sua anã, Carol disse irritada. Enquanto as duas discutiam, Ronald e Fernando entraram na sala pelo corredor. Quanto barulho pela manhã. Ronald resmungou enquanto bocejava. Quando Carol viu Fernando e Ronald, ela parou de discutir com Emily e virou o rosto parecendo irritada. Fernando viu isso e balançou a cabeça sem saber o que dizer. Desde que Galia o abraçou em frente a todos, Carol estava agindo assim. Emily olhou para a atitude de Carol de forma desconfiada. Ao ver o olhar de Emily, Carol percebeu que estava agindo de forma estranha de novo e tentou se recompor. Venham, vamos comer, hoje é o dia que temos que ir até o salão. Carol disse tentando disfarçar. Finalmente, eu já não aguento ficar trancado nesse lugar. Ronald disse chateado. Isso é tudo por causa do chato do Fernando. Por que essa insistência em nos manter no prédio dos recrutas? Já fazem 2 dias. Emily disse esbravejando. Fernando deu de ombros para as palavras de Emily. Eu já disse, as pessoas acham que ainda temos os cristais dos orcs conosco. Se sairmos por aí nesse momento, as chances de tentarem nos roubar são altas. Para evitar confusão é melhor ficarmos por aqui uns dias. Fernando disse calmamente. Tanto faz, hoje finalmente é o dia da entrega das premiações da primeira missão dos recrutas novatos, então você não pode me manter aqui por mais tempo. Eu sei que você quer manter um corpinho lindo como eu só para você, mas você não tem esse direito. O mundo também deve apreciar a beleza de Emily Woods. Emily disse enquanto jogava seu cabelo ruivo para trás com a mão. Estão prontos? Vamos encontrar os outros e ir para o salão. Fernando disse enquanto olhava para seus colegas. Certo, já era hora. Ronald disse empolgado de poder sair nas ruas de novo. Ao saírem pela porta do apartamento, os 4 viram Josh Norton e seu grupo saindo também. Atrás de Josh Norton estava o loiro Dennis, o caucasiano Carl e o grandalhão negro Marcos, que aparentemente já havia se recuperado. Os 2 grupos se encararam furiosamente. Vamos, Josh Norton disse secamente. Os 3 homens seguiram Josh Norton pelo corredor, passando por Fernando e pelos outros, ao contrário do habitual. Desta vez Marcos não fez piadinhas ou provocações. O homem nem sequer ousava olhar Fernando diretamente, aparentemente o trauma de ter seus braços e pernas quebrados foi muito grande para ele. Se fosse na Terra ele provavelmente seria um homem aleijado pelo resto da vida, mas como esse era um mundo com magia de cura, ele já estava andando normalmente. Mas a cura das feridas físicas não significavam que sua mente também estaria curada. Enquanto passava pela equipe 2, Marcos olhou rapidamente para Fernando e os outros. Ao ver o olhar frio e indiferente de Fernando, seu corpo tremeu e ele rapidamente abaixou a cabeça. Josh Norton percebeu o olhar de indiferença de Fernando. Isso era claramente arrogância. Josh rangeu os dentes com raiva. Ele deveria ser o melhor, o arrogante, mas estava sendo subestimado por esse cara. Logo os 4 desceram as escadas e sumiram de vista. Ei Fernando, acho que você traumatizou aquele grandalhão. Ronald disse sorrindo.
Ele mereceu. Aquele pedaço de lixo. Emily disse com raiva. Carol olhou para Fernando se recordando de como ele o defendeu desse homem, quase morrendo no processo, e hoje o mesmo nem se atrevia a olhar Fernando nos olhos. Ele mudou tanto. Carol pensou consigo mesma. Fernando ignorou as discussões e foi até a frente da porta da equipe 4. Toque, toque. Já vai. Uma voz foi ouvida dentro do apartamento, então a porta se abriu. Logo uma pessoa saiu pela porta, deixando Fernando e os outros surpresos. Você? Quando você voltou? Lance. Ronald disse espantado. O homem parado à frente de todos era Lance. Enquanto o observavam, todos viram seu braço esquerdo de aparência mecânica e cor azul. Era a prótese mágica que Victor Yudin havia prometido. Lance, você está de volta. Essa coisa, é seu novo braço? Emily disse espantada. Lance sorriu ao ver os olhares de choque e surpresa dos 4. Nesse momento Noah, Kelly e Tom saíram também. Nós queríamos contar a vocês, mas ele disse que queria fazer uma surpresa. Noah disse sorrindo de orelha a orelha. Seu patife de uma figa. Ronald disse enquanto avançava e dava um forte abraço em Lance, levantado no local. Ei, ai, ai. Você quer me mandar de volta para os magos de cura? Lance disse como se estivesse doendo, mas era claramente uma atuação. Eu deveria mandá-lo mesmo, voltando e nem nos avisando. Ronald disse soltando Lance. É bom que você esteja de volta. Ronald disse colocando a mão no ombro de Lance. Obrigado, Ronald. Lance disse meio emocionado. Bem-vindo de volta, Lance. Carol disse sorrindo de felicidade e lhe dando um abraço. Assim que Carol terminou de abraçar Lance, Emily saltou nas costas de Lance. Você parece bem, Lance, essa coisa é de verdade? Emily disse enquanto cutucava seu braço esquerdo. Emily, Lance acabou de se recuperar. Não é a hora de brincadeiras. Carol disse com raiva. Sua baixinha petulante. Hahaha, tá tudo bem, Carol, já estou bem. Lance disse enquanto girava o corpo e pegava Emily com seu braço esquerdo, levantando-a sem esforço e colocando-a no chão. Todos ficaram chocados com a façanha de Lance. Dentre todos ali, apenas Fernando tinha a força necessária para levantar alguém dessa forma. Lance, isso, Noah disse chocado. Quando acordei percebi que não conseguia sentir meu braço esquerdo, então vi essa coisa grudada em meu corpo, eu entrei em pânico, foi então que lembrei. Daquela coisa trucidando meu braço, Lance disse com o rosto meio pálido ao se recordar do Orc Marauder. Todos ficaram em silêncio sem saber o que dizer ou como consolar Lance. Ei, não precisam fazer essa cara, é verdade que na hora fiquei bem pra baixo, mas depois que descobri como esse braço é incrível, cara, acho que não foi tão ruim, hahaha. Lance disse enquanto movimentava o braço azul escuro. Fernando, aquele Simon veio me ver quando acordei, ele me disse que você fez uma espécie de acordo com o líder da 13ª guarnição para que eu pudesse receber isso. Eu não sei que tipo de acordo se trata, mas pela forma que ele falou não parece ser algo fácil. Me desculpe pelos problemas e obrigado, sério. Lance disse sinceramente. Fernando balançou a cabeça e sorriu. Não se importe com isso, bem-vindo de volta. Fernando disse levantando a mão. Lance assentiu e apertou a mão de Fernando. Logo todos os 8 desceram pelas escadas passando pelos diversos recrutas que também estavam se encaminhando para o salão da recepção. Olha, é a equipe 2 e 4. Um rapaz disse para seus colegas enquanto estava prestes a sair de seu apartamento. Pra dentro rápido, deem espaço para eles passarem. Melhor não provocar esses caras. Um homem mais velho da equipe disse. Vendo a equipe que estava voltando assustada para seu apartamento surpreendeu Lance. HM? O que está acontecendo? Lance perguntou em dúvida. Isso é por causa do Fernando. Ele assustou esse povo todo tanto que eles parecem que vão se mijar quando ele passa. Emily disse enquanto ria. Lance olhou em dúvidas para Fernando e o mesmo balançou a cabeça em constrangimento. Após saber o que Fernando fez com Marcos, Lance ficou imediatamente animado. Caramba, você é o cara Fernando. Ah, como eu gostaria de estar lá e poder ver a cara daquele desgraçado. Lance disse empolgado. De certa forma você estava lá, só não estava acordado. Noah disse brincando. Ninguém te perguntou nada. Lance disse fingindo estar com raiva. E quanto a esse braço, o que ele faz exatamente? Carol perguntou curiosa. Eu ainda não entendi bem, aquele tal de Simon me deu uma explicação bem rasa. Ele disse que esse braço tem a força equivalente a alguém de físico nível 11, também tem atributos de magia de eletricidade. Lance disse mostrando o braço azul escuro e o mesmo começou a zumbir com alguns pequenos arcos de eletricidade.
Todos ficaram chocados com isso, principalmente Fernando. Mesmo depois de quase morrer usando suas habilidades e anel Domus, seu físico ainda era de nível 10, mas essa coisa dava lance diretamente à força de alguém de nível 11. Porra, que incrível! Ronald disse entusiasmado. Ainda não sei o que significa uma força de alguém de nível 11, mas me recomendaram a tocar em tudo como se fosse extremamente delicado e frágil. Lance disse confuso. Não se preocupe com isso, logo você vai conseguir dominar essa coisa. Noah disse tentando parecer empolgado, mas internamente ele estava desanimado. Mais uma vez seus camaradas estavam ficando mais fortes, enquanto ele não conseguia melhorar em nada. Logo o grupo saiu do prédio pelo saguão, avistando diversas equipes que estavam saindo também. Enquanto saíam, uma garota correu até a frente deles e parou, surpreendendo o grupo. Olá, senhor Fernando, não sei se lembra de mim. A garota disse timidamente. Fernando olhou curioso, ele claramente se lembrava da garota. Era a menina Lina que ele ajudou na luta contra os lobos. Seu nome é Lina, eu me recordo. Você precisa de algo? Fernando disse calmamente. A garota ficou feliz por Fernando se lembrar do seu nome, mas ao mesmo tempo triste. Ela precisava de um motivo específico para falar com ele? Nada realmente, eu apenas vi vocês passando e pensei em dizer um oi. Lina disse envergonhada ao ver as 8 pessoas olhando para ela. Lina, por que está falando com esses escrotos? Uma voz foi ouvida ao longe, era uma garota com uma cicatriz em seu rosto. Fernando e os outros franziram a testa ao ouvir a forma como foram chamados. Fazia tempo que alguém não os insultava publicamente. Fernando viu quem era e se surpreendeu, ele lembrava dessa garota também, mas ela parecia diferente. O que você está falando, Cynthia? Esse é meu salvador. Não permito que você fale assim com alguém que salvou minha vida. Lina disse furiosa. Ele é seu salvador, não meu. Esse maldito escroto, ele poderia ter nos ajudado, mas nos ignorou. Olha como terminamos. Olha o que sobrou de nós. A garota disse em prantos com uma voz de raiva. Fernando e os outros se surpreenderam. Eles não sabiam do que ela estava falando. Lina ficou em silêncio e depois agarrou o braço de Cynthia. Desculpe incomodá-los, vamos embora agora. Lina disse tentando forçar um sorriso. Enquanto as 2 garotas estavam indo embora, uma voz impediu seus passos. Espera. Fernando disse em um tom de ordenança. Depois de liderar seu grupo por tanto tempo, já tinha virado algo natural para ele. Lina e Cynthia pararam instintivamente. O que exatamente aconteceu e por que essa mulher me culpa de algo? Fernando perguntou com uma expressão fria. Lina estava sem jeito enquanto Cynthia o olhava com raiva. Você quer saber? Eu vou te contar. Quando íamos entrar no vale, eu pedi pela sua ajuda, eu me ajoelhei e até implorei. Eu sabia que nosso grupo era fraco, por isso pedi para segui-los, mas você nos rejeitou. No final, nossos colegas de grupo e até nosso guia foram mortos naquela maldita floresta, enquanto eu e Lina, a mulher disse em tom de choro. As palavras de Cynthia surpreenderam Fernando e os outros. A garota não terminou suas palavras, mas depois da experiência com os orcs eles imaginavam o que aconteceu. Fernando sentiu um certo amargor na boca. Ele rejeitou o grupo deles porque essa mulher o lembrava de Carla, a garota que o prejudicou na Terra. Ele sentiu que ela era manipuladora e ele não queria alguém assim perto dele, mas vendo a situação dela agora, com o rosto cheio de cicatrizes e sabe-se lá pelo que passaram, um certo arrependimento tomou conta dele. Os outros olharam para Fernando em dúvida, afinal se dependesse deles, não havia problema em levar mais uma equipe, mas essa foi uma decisão de Fernando. Talvez tenha sido melhor vocês não irem conosco, não sei pelo que vocês passaram, mas se vocês queriam ir conosco em busca de proteção, então definitivamente não era a melhor escolha, já que sobrevivemos por pouco. Noah disse ao lado. Vocês sobreviveram por pouco? Todos no nosso grupo foram mortos. Só sobrou eu e Lina, nós fomos capturadas por goblins. Vocês sabem o que é ser capturados por aquelas coisas? É um inferno vivo. Nós passamos 2 dias sendo. Já chega, Cynthia. Fale mais uma palavra e eu acabo com você. Lina disse enfurecida, com lágrimas nos olhos. Cynthia queria dizer algo, mas apenas lágrimas saíram de seus olhos. Ela havia mudado. Ela não gostava mais de brigar com Lina. As 2 passaram por um inferno juntas e ela considerava Lina como sua família agora. Ela era uma garota superficial que nunca pensou em ninguém além de si mesma, mas aqueles poucos dias na mata mudaram sua mente para sempre. As 2 garotas saíram abraçadas sem olhar para trás. Lina queria apenas falar com seu herói, mas depois de ser exposto o que aconteceu com ela em frente a ele, tudo que havia era vergonha e tristeza em seu rosto.
Fernando queria impedi-las e dizer algo, mas não teve coragem. Ele não achava que era o culpado pelo que houve com elas, mas também se sentia mal, já que talvez isso pudesse ter sido evitado se tivesse levado a equipe delas com ele. Vendo que Fernando estava se sentindo mal, Carol segurou sua mão. Não é sua culpa, Carol disse com uma voz doce, tentando confortar Fernando. Fernando olhou Carol em seus olhos. Apesar da tentativa de conforto dela, o aperto em seu peito não diminuiu em nada, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Vamos, Fernando disse inexpressivamente, mas um tom de tristeza estava em sua voz. O grupo seguiu em frente, provavelmente devido ao episódio com as duas garotas. As conversas não estavam mais tão animadas como antes. Logo eles chegaram à entrada do salão da recepção. 2 guardas estavam em frente à entrada. Olá, estamos aqui para a cerimônia de premiação, Emily disse aos guardas. Entrem, vocês devem ir até o salão da guerra, basta seguir as marcas no chão, o guarda disse abrindo a porta gigante. Atrás do grupo de Fernando outras equipes estavam chegando e ouviram as palavras do guarda e entraram juntos. Fernando e os outros seguiram com o instruído, seguindo marcas que pareciam luzes vivas pelo chão. Não havia ninguém além dos recrutas no caminho. Eles seguiram pelos corredores vazios até que chegaram a uma porta branca. Quando cruzaram ela, se depararam com uma arena gigante. Havia centenas de pessoas no que parecia ser o centro de uma arena e nas arquibancadas haviam milhares de pessoas. A visão deixou todos extasiados. Capítulo 56, Equipe 33. Todos os recrutas ficaram surpresos com a quantidade de pessoas. Um dos guardas que estava ao lado na arena percebeu novos recrutas chegando e foi até eles. Vocês, alinhem-se no centro da arena, logo mais a cerimônia de premiação começará, o guarda disse. Fernando e os outros não entenderam bem, mas foram até o centro do enorme local que se assemelhava a um coliseu. Foi só quando se aproximaram que eles perceberam que as pessoas no centro da arena eram outros recrutas como eles. Ei, o que vocês acham que se trata essa cerimônia? Uma das recrutas perguntou aos colegas. Provavelmente quem matou mais goblins receberá recompensas. O homem que parecia ser o líder do grupo disse. Será que ganharemos algo? Mal conseguimos matar 15 goblins. A garota disse parecendo triste. Você está reclamando mesmo tendo matado tantos? Nós só conseguimos fugir dia e noite, no final matamos apenas 8, acho que matamos mais alguns, mas como tivemos que fugir deixamos os cristais para trás. Um rapaz de outro grupo disse suspirando. Vocês só reclamam, que bando de fracotes reclamões. Um homem loiro com cabelos na altura do pescoço disse com desdém. Quem você está chamando de fracote? O líder do primeiro grupo disse tocando o punho da espada. Os outros também pareciam nervosos ao serem menosprezados. Quem? Eu mesmo, Archie Alexander, mais conhecido como A pelos íntimos. O homem loiro disse se gabando. Blaft. Uma garota loira estapeou o homem chamado Archie, surpreendendo todas as pessoas que estavam prestes a ficar furiosas com o mesmo. Pare de irritar os outros, A garota baixinha e loira disse parecendo brava. Pra que isso, Luísa? Eu só estava fazendo amizade. Você nunca ouviu falar que as pessoas se tornam mais próximas depois de brigarem entre si? Archie disse enquanto esfregava a bochecha vermelha. A garota baixinha ignorou o homem como se o mesmo fosse vento. Vamos, fale comigo, Luísa, não me ignore. O homem disse pateticamente. Os outros 2 rapazes que pareciam ser do grupo do homem baixaram a cabeça como se quisessem se enterrar no chão. Vendo quão patético o homem chamado Archie Alexander era, as pessoas que estavam irritadas perderam a vontade de começar uma briga. Fernando e seu grupo que haviam acabado de chegar e viram tudo ficaram envergonhados pelo homem. Ao mesmo tempo todos olharam para Emily. De alguma forma esse homem chamado Archie lembrava Emily. Ei, o que foi? Por que todos estão me olhando? Eu sei que sou bonita, mas vocês não deveriam encarar tanto, Emily disse tentando parecer tímida. Todos balançaram a cabeça pensando, definitivamente são parecidos. Quantas pessoas? Um rapaz disse olhando para a multidão nas arquibancadas. Um guarda disse que são cidadãos de Vento Amarelo que vieram assistir à premiação, e também alguns recrutas avançados e membros de outras guarnições. Eles estão aqui para ver como os novos recrutas se saíram na primeira missão. Um homem magro disse. Enquanto todos estavam distraídos com as conversas do entorno, Fernando viu 2 pessoas familiares entrando por uma das portas brancas no limite da arena. Era Lina e Cynthia. As 2 garotas entraram com uma multidão de recrutas. Fernando pensou em falar com elas, mas rapidamente desistiu da ideia. Ele não sabia o que falar.
ele sentiu pena das garotas por perderem sua equipe, mas não havia nada que ele podia fazer por elas, ele mal conseguia cuidar de si mesmo e seu grupo, não havia como se preocupar com estranhos. Logo alguns dos recrutas da campo de treinamento chegaram ao local e reconheceram Fernando e os outros. Olha aquele Fernando da equipe 2. Um rapaz disse apontando para Fernando. Normalmente com sua aparência Fernando era bem pouco notado pelas pessoas, mas desde que ele foi o centro da atenção antes, era difícil passar despercebido. E quem seria ele? Uma garota de um dos outros campos de treinamento perguntou curiosa. Não importa como ela olhasse, o rapaz franzino de aparência pálida parecia muito comum para ela. Se não fosse pelo fato dele ser de uma equipe de alta numeração, ela nem se importaria em perguntar a respeito. Você não sabe? Aquele cara sozinho deu uma surra na equipe 1, até mesmo seu guia não escapou disso. Ele também é apoiado por um capitão de uma guarnição e dizem que ele matou um monstro forte durante a missão. O rapaz disse sem se importar em conter sua voz. As pessoas ao redor analisaram Fernando e os outros curiosos. Fernando ficou extremamente desconfortável em receber tantos olhares, mas não havia onde se esconder. Ele só podia amaldiçoar aquele rapaz pela sua boca grande. E então você é forte? Da equipe 2 ainda por cima? Vamos lutar, quero saber quão forte é alguém da segunda equipe. O homem loiro chamado Archie Alexander disse sacando sua espada. Fernando e os outros ficaram chocados, eles nem fizeram nada e já havia confusão batendo em sua porta. Ao contrário de antes, a garota chamada Luísa não interviu, ela também parecia interessada em saber a força de alguém da segunda equipe. Como eles eram de campos de treinamento diferentes, eles não sabiam qual era o padrão de força dos outros campos. Em teoria, quanto maior o número da sua equipe, mais forte eles seriam. Mas Luísa não acreditava muito nisso, afinal eles eram a equipe 33, e mesmo assim reinavam vitoriosos no segundo campo de treinamento, a equipe 26 que deveria ser a mais poderosa. Nem sequer conseguia levantar um grama de esforço para revidar. Fernando olhou de forma inexpressiva para o rapaz loiro com cabelo na altura do pescoço à sua frente. Seu cabelo lembrava aquele de tigelinha que geralmente apenas garotas ou crianças usam. Ele achou isso engraçado. Vendo que o jovem pálido à sua frente não se movia, deixou Archie um pouco irritado. Você vai ficar aí parado? Então não me culpe por ir primeiro. Archie disse avançando rapidamente. Assim que Archie estava a menos de 2 metros de Fernando, uma bola de fogo voou em sua direção, fazendo o homem loiro ter que parar seu impulso de avanço e usar um momento de inércia para girar seu corpo, cortando a bola de fogo em 2. Todos no local ficaram abismados com a bola de fogo, mas Fernando e os outros ficaram realmente impressionados com o fato do homem conseguir cortar uma bola de fogo tão facilmente sem provavelmente nunca ter visto uma. A multidão de recrutas rapidamente abriu espaço, deixando apenas a equipe de Archie e o grupo de Fernando. Essa foi por um triz. Archie disse assustado, se ele não tivesse uma reação rápida ele teria virado churrasquinho agora. Se quiser desafiar nosso líder, vai ter que passar por nós primeiro, Tom disse com uma voz confiante. Tom foi quem havia lançado a bola de fogo. Fernando ficou curioso com a atitude do jovem, ele a cada dia parecia estar mudando mais e mais. Isso deixou Fernando curioso, de alguém que sempre estragava tudo e era covarde ao extremo. Tom estava virando alguém mais confiante e confiável. O que Fernando não sabia é que essa mudança extrema de Tom foi causada por ele próprio. Archie, que havia parado por um momento, sorriu. Se isso for tudo que vocês têm, então não são grande coisa. Luísa. Archie gritou. Eu sei. A garota baixinha loira disse erguendo a mão direita e esquerda, em cada mão uma bola de fogo surgiu e ela as lançou rapidamente. Todos do grupo ficaram surpresos, eles pensavam que apenas seu grupo e o de Josh Norton haviam recrutas capazes de usar magia. Noah avançou com seu escudo ficando em frente a Tom, que era alvo das bolas de fogo. Bum bum! As duas bolas atingiram o escudo, mas como magias de baixo nível, a mini bola de fogo não tinha muito poder e como alguém que já a viu várias vezes, Noah sabia muito bem disso e defendeu facilmente os ataques. Fernando não precisa se envolver, deixa a equipe 4 cuidar disso. Noah disse com confiança. Tom, Kelly e Lance assentiram sorrindo, eles queriam se provar também. Fernando sempre era o centro das atenções. Isso fez com que eles sentissem que tinham que se esforçar mais se quisessem acompanhá-lo. Carol e Ronald não se importaram muito, mas Emily ficou irritada de ser deixada de fora. E equipe 4? Não se metam. Archie disse avançando novamente, atrás dele os 2 jovens de sua equipe avançaram também, ambos usavam escudos, o que era surpreendente. Eles eram como uma muralha ambulante.
Tom lançou uma bola de fogo em direção a Archie e o mesmo desacelerou seus passos se protegendo atrás dos dois jovens de escudo. Avancem Hugo e Kel. Archie disse enquanto ultrapassava os dois jovens. Enquanto isso Luísa, que estava bem atrás, lançou mais bolas de fogo. Fernando estava observando isso com curiosidade. Essa equipe parecia muito forte. Obviamente agora que seu físico atingiu o nível 10 eles não representavam grande ameaça, mas ainda assim era algo impressionante. Essa equipe 33, eles não são muito mais fracos que a equipe de Josh Norton. Fernando pensou consigo mesmo. Está tudo bem, senhor? Deixar esses recrutas lutarem entre si dessa forma? Isso é um desrespeito flagrante para com o nosso salão. Um homem de túnica roxa disse. Deixe-os, isso está entretendo os espectadores. Além disso, isso é interessante, parece que algo mais passou por nossos olhos cegos. Cloud disse pensativo. Esses são os novos recrutas? Que porra! Como eles já conseguem usar magia? Um dos espectadores disse. Hahaha, inicialmente eu não queria vir a essa cerimônia chata do salão, mas parece que não é tão chata assim. Um homem barbado disse enquanto alisava sua barba. Tom lançou repetidas bolas de fogo em direção a Archie, mas todas eram interceptadas pela dupla de escudo. Eles estavam relativamente próximos. Nesse momento Lance avançou com sua espada na mão direita. Archie percebeu um dos oponentes avançando sozinho e sorriu. Querendo morrer? Hugo e Kel passem por cima deles. Archie disse sorrindo. Os dois jovens musculosos assentiram e se prepararam para lançar o homem à sua frente para longe. Bam! Um forte impacto foi ouvido, mas ao contrário das expectativas de todos, Lance não foi lançado para trás, pelo contrário. Hugo e Kel receberam um soco em seus escudos e foram lançados voando. Archie, que estava logo atrás, saltou rapidamente para o lado, desviando dos dois jovens que passaram por cima dele. Impossível! Archie disse boquiaberto. Ah! Nesse momento Archie ouviu um grito vindo de trás. Era Luísa. Quando olhou para trás viu a garota no chão, duas flechas prendiam seu vestido firmemente no chão. Kelly havia tirado a garota loira de combate sem feri-la. Assim que Archie estava prestes a levantar uma bola de fogo, atingiu 20 centímetros à sua frente. Tom não queria dar chances a ele. É melhor você ficar onde está, cara. Você perdeu. Lance disse apontando sua espada para Archie. Todos no local ficaram chocados com essa luta, tanto a plateia quanto os outros recrutas. Alguém realmente venceu a equipe 33? Alguém do segundo acampamento disse chocado. Espera, eles não são os subordinados daquele tal Fernando? Se seus subordinados são tão fortes, quão forte ele é? Um jovem disse assustado. Os outros ficaram pensativos com essas palavras, enquanto olhavam para o rapaz inexpressivo e pálido, um certo medo preenchendo seus corações. Fernando, que ouviu isso, franziu a testa. Desde quando alguém era subordinado dele? Nesse momento o último lote de recrutas havia chegado no local e presenciou o final da luta. Entre eles estava a equipe 1. Como isso é possível? Tem mais pessoas que conseguem usar magia? Cara da equipe 1 disse espantado. Aqueles não são membros do grupo do maldito Fernando? Eles estão enfrentando outros recrutas? Como eles ficaram tão fortes? Nem eu consigo arremessar pessoas com armaduras pesadas dessa forma. Marcos disse apavorado. Ele já tinha uma história de rixa com essas duas equipes. Antes ele só temia Fernando, mas ver que o restante do grupo deles já tinha essa força o deixou com medo. Josh Norton era o mais chocado de todos. Ele pensou ser alguém especial por usar magia, mas aqui estava. Vários outros recrutas usando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso o abalou profundamente. Mais forte. Eu tenho que ficar mais forte. Josh Norton disse para si mesmo rangendo os dentes. Enquanto isso o homem chamado Archie estava de cabeça baixa, uma lâmina logo acima dele. Você perdeu, não seja um mau perdedor. Lance disse sorrindo, baixando sua espada e oferecendo a mão. Hahaha, tudo bem, eu perdi. Archie disse com um sorriso largo no rosto. Archie e Alexander admite que perdeu, felizes? Archie disse segurando a mão de Lance. Vocês até que são bem fortes. Noah disse chegando próximo. E vocês não são nada mal também. É só uma pena que eu não consegui lutar com seu líder. Archie disse apontando para Fernando. Todos da equipe 4 balançaram a cabeça. Você não vai querer lutar com ele, Noah disse com um meio sorriso. Enquanto todos discutiam sobre a luta incrível que haviam visto, os guardas que estavam na extremidade da arena avançaram. Chega de baderna, recrutas idiotas. Alinhem-se. O grande general Kalfas chegou.